Vamos falar hoje um pouquinho de renda variável, tá? Quais são as opções, como identificar, né, o melhor produto dentro do meu perfil, da minha necessidade, tá bom? Hoje tem várias opções no mercado de renda variáveis e como eu falei, eu sempre falo, isso vai depender muito do seu perfil como investidor. É recomendado que você tenha um perfil mais moderado para agressivo, né? E com a sua, de acordo com a sua necessidade, com seus objetivos, o prazo, o tempo, a liquidez e se você está disposto a correr determinados riscos. Lembrando que renda variável ela varia, ela é extremamente volátil, né? Não vai ser aquela linha reta, mas se você tiver conhecimento e você estiver seguro do que você está fazendo, está tudo bem, você entende como é que funciona a regra do jogo, pensando em médio e longo prazo, na grande maioria das vezes, esse resultado ele é positivo, tá? E vale a pena sim. Até se você estiver pensando em algo mais longo, como se fosse um complemento de uma previdência, a minha recomendação é que você parta imediatamente para a renda variável, tá bom? E dentro de renda variável tem várias opções, fundo multimercados, fundos de ações, fundo que mistura renda fixa com renda variável, né? FIIs, que são fundos imobiliários, ações especificamente falando, que é você comprar cota, né, de determinadas empresas e se tornar sócio delas. Então vale a pena você ter um conhecimento, você estudar a empresa, para você decidir se você quer ficar sócio ou não daquela empresa, né? Lembrando que na grande maioria desse processo todo existe os dividendos, né? No caso de fundos existe os aluguéis e a recomendação é você sempre que possível ir reinvestir nesse aluguel, deixar os juros compostos trabalhar para você e aí a paciência também é necessária durante esse processo, tá bom? Então você precisa ter estudo, disciplina, dedicação e paciência. Quatro coisinhas básicas que se você colocar isso dentro do seu planejamento financeiro, vai dar certo. Falando um pouco de ação, eu particularmente recomendo, e é uma das regras, tá? Praticamente todos os investidores fazem e recomendam, é a diversificação. Com isso você vai diminuir muito o risco das oscilações do mercado. Então, diversificar não só em empresa, como em setores também, tá? Então, a recomendação é que você não coloque mais do que 10% em cada empresa, tá? E você faça uma diversificação por setor. Pensando em longo prazo, isso aí é uma matemática, uma progressão geométrica, né, com juros compostos dentro dessa fórmula aí, é uma posição vencedora que você vai estar fazendo hoje, você vai estar plantando hoje para colher no futuro. Outro tipo de renda variável que é bastante interessante, eu gosto muito e recomendo, principalmente para quem gosta de imóveis, são os FIIs, né, os fundos imobiliários. E aí tem vários tipos de FIIs também, né? Fundos de tijolo, de papel, fundos de fundos, que é uma forma também interessante de você diversificar, que você seria cotista de um fundo. Nesse fundo tem um gestor, vai ter um especialista lá que vai fazer a gestão desse fundo, e ele pode comprar mais 20 fundos, por exemplo, e você vai estar diversificando a sua carteira de imóveis aí, tendo, por exemplo, 20 aluguéis. Então, se tiver um, dois ou três que ficarem desocupados, né, período de vacância, isso não vai interferir tanto na sua rentabilidade quanto você concentrar todo o investimento em um único imóvel, tá? E uma comparação interessante com relação ao imóvel físico, porque os FIIs, na grande maioria das vezes, eles dão uma rentabilidade um pouco maior, tá? Esse dividendos, esse aluguel que é pago mensal, ele não tem isenção de imposto de renda, então entra direto na sua conta líquido e você consegue diversificar comprando vários imóveis, né, sem precisar ficar com dinheiro travado em um único bem, um único patrimônio, e você tem liquidez, tá? A mesma liquidez aí das ações. Se porventura você quiser vender só 10% daquele determinado imóvel, você consegue. Numa casa ou num apartamento você não consegue fazer isso. Ah, agora eu quero vender só o quarto porque eu estou precisando de dinheiro. É impossível de ser feito isso. Então tem uma série de vantagens aí falando de fundos imobiliários que eu até considero e eu acho interessante para quem está começando e está migrando de uma renda fixa para uma renda variável, ele ficaria no meio termo ali entre ações, né, e renda fixas e fundos de multimercado, porque ele é menos volátil e ele é mais seguro de uma certa forma, porque aquele patrimônio, aquele tijolo, aquele shopping, aquele hospital, ele existe, tá bom? Então fica aí como opção também
fundos imobiliários. Dentro do mercado de ações existe dois tipos de análise, né? Tem mais análise aí, mas as fundamentais, as principais é a análise gráfica e a análise fundamental. Eu particularmente utilizo e gosto da análise fundamentalista, onde você realmente estuda a empresa, você conhece ela e com base nessas informações, né, os fundamentos dela, se você achar que é interessante, você se torna sócio dessa empresa, tá bom? E dentro dessas variáveis aí dessa análise fundamentalista, tem vários números, né, várias variáveis como segmento, lucro, dívida, dividendos, enfim, que você pode identificar se é uma empresa positiva, que vale a pena você sócio ou não. E a recomendação é para você ficar esperto às tendências do mercado, tá? Os mercados tanto de bull market, né, de alta quanto de baixa, eles seguem algumas tendências, né, e você está acompanhando essa tendência, claro, dentro do possível. Não tem aquela necessidade de todos os dias você estar abrindo a sua conta na corretora, no home broker, né, para ficar vendo se a ação está subindo ou caindo. Não tem necessidade nenhuma disso, tá? Mas você acompanhar as tendências do mercado é extremamente interessante, né, com fundamentos, e não especular. Se você está pensando em renda variável, em ações, pensando em especular num curto período de tempo, ou até mesmo no day trade, que tem muita gente que faz, tem profissionais que fazem isso, eu particularmente já fiz, perdi muito dinheiro, não recomendo que você faça, tá? A não ser que você estude muito, que você se dedique muito. Hoje a grande maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas, ela perdem dinheiro com day trade, que seriam operações rápidas no mesmo dia, tá? Ou fazer isso também que seja num curto período, em alguns dias, semanas. A recomendação de ações é você fazer um planejamento de médio, longo prazo. O que seria isso? 5, 10, 15 anos. Tá bom? E o interessante nesse momento, com base na atitude, é você tomar decisões. É você que vai colher o que você está plantando hoje, mais ninguém. Então, se você tomar decisões, fizer decisões boas, decisões positivas hoje, se você plantar coisa boa, você pode ter certeza que lá na frente você vai colher essas decisões que você está tomando hoje. Tá bom? Então tem várias perguntas que eu tenho recebido, se eu ganho pouco, se tem como começar a investir, se é a hora exata para investir, não existe essa hora exata. Na minha opinião, quanto antes você começar, melhor. Tá? Com relação a ganhar pouco, com 50, 100 reais você começa a investir tanto em renda fixa quanto em renda variável. Então não é necessário muito dinheiro, e o aonde e como eu já falei para vocês. Né, como você vai abrir uma conta de preferência numa corretora e aonde você vai investir, com as informações que eu for te passando, com os estudos que você for fazendo, você vai escolhendo dentro do seu planejamento financeiro, dentro do seu perfil como investidor, quais que seriam as melhores opções de investimento, tá bom? E aí tem que se atentar para 3 pontos: o risco, né, a volatilidade, se você está disposto a correr ou não, a segurança do investimento, tá? E a liquidez, que seria o dinheiro, né, o prazo que o seu dinheiro ele vai ficar de uma certa forma travado ali, você não vai ter acesso. Tá bom? Um abraço.